dente, o médico chegou. Ai, doutor Jonatas. Pronto, agora está me ouvindo? Boa noite. Boa Boa noite. noite. Boa noite. Vamos lá, pessoal. Hoje, quem tiver perguntas, quem quiser começar, é só apertar o botãozinho da mão que vai aparecendo para mim na fila, tá certo? E aí, o que eu peço é para a gente manter o horário, tentar fazer sempre de 8h30 às 9h, porque se passa muito de 9 horas, fica cansativo para mim. Tá? Hoje eu passei a tarde toda trabalhando, então eu gosto muito de entrar aqui com vocês e conversar e tirar as dúvidas, mas também não pode passar de certos limites, senão fica ruim, né? Então vamos lá, começando aqui, a Elaide já levantou aqui a mão, é a primeira da fila. Então vamos lá, Elaide, pode perguntar, me diga aí o que é que você manda. Doutor Jonatas, eu fiz a TT, né, e mais raspagem da corda vocal. Já tem 9 meses. A minha voz não é mais a mesma. Eu não me sinto mais uma pessoa como eu era. E agora apareceu embaixo da minha axila um nódulo. Começou em milímetro, agora já está em centímetro. E eles vão fazer esvaziamento axilar. Isso é o correto? Tá, é assim, no câncer de tireoide, o local mais comum de acometimento dos linfonodos é dos linfonodos cervicais. Então, o tumor começa na tireoide, pode lentamente se espalhando para os linfonodos do pescoço. O esvaziamento axilar, né, não é algo tão comum de ser feito no tratamento do câncer de tireoide. Eu, pessoalmente, nunca vi nenhum caso de câncer de tireoide que teve uma metástase na axila. Eu já vi cânceres de cabeça e pescoço que fizeram grandes cirurgias e que a lesão chegou na axila por outros motivos, tá? Então, assim, o ponto principal, que não sei se ficou claro para você, é saber se o que tem na axila é o mesmo problema relacionado à tireoide. Que para isso o exame de ultrassom é importante, o exame de punção para confirmar se dentro desse linfonodo tem ou não doença é importante. Se a suspeita é de tireoide, é possível fazer a dosagem da tireoglobulina do aspirado, então você coleta células e coleta também a tireoglobulina e faz uma dosagem, tá? Então é uma das formas da gente confirmar. É algo que pode eventualmente ser necessário, mas em geral, para câncer de tireoide é algo bem incomum. Quando você fala raspagem de prega vocal, provavelmente foi o nervo da voz, o nervo da prega vocal, e não a prega vocal em si, porque a prega vocal ela fica dentro da laringe, né? Então, em geral, os tumores, o que é mais comum de acontecer é o tumor estar muito próximo do nervo da voz e esse nervo ter que ser sacrificado. E aí, tendo só um dos nervos da voz, a prega vocal, as pregas vocais não se encostam e o som fica prejudicado, a voz da pessoa fica diferente. Existem formas de reabilitar isso, em geral, a fonoaudiologia consegue ensinar para o paciente vários exercícios que vai ensinando a prega vocal que é boa, né, a encostar na que está paralisada. E aí chega um ponto que só o exercício não é suficiente, e a gente tem como fazer certos procedimentos, certas cirurgias para melhorar a voz. Quando a fonoaudiologia não consegue mais melhorar, não consegue mais avançar até certo ponto, tá? Ok. Certo? Eu acho que você comentou no School, eu vi também, respondi a sua mensagem por lá, Foi. né? Que você colocou sobre, acho que não sei se você que perguntou sobre íngua, É. a íngua é um nome popular para linfonodo, né? E linfonodo, ele pode aparecer em doenças benignas, então, por exemplo, uma infecção de garganta, uma gripe, uma virose, ele pode fazer com que os linfonodos aumentem, mas nos casos de câncer de tireoide, o que a gente tem que investigar é se esse linfonodo ele está acometido por doença ou não, né? Então, o linfonodo acometido por doença benigna, ele tem um aspecto, ele geralmente é alongado, ele é pretinho com a parte branca no meio, enquanto que a metástase, ele perde esse formato, ele não é mais alongado, ele fica bem redondo, cheio de lesões heterogêneas dentro dele, então, em geral, a gente não tem dificuldade de diferenciar o maligno do benigno. O próprio ultrassom já dá essa sugestão, e aí, quando a palpação ao exame físico também dá para ter uma boa noção, e o exame de punção é o que vai confirmar. Então, em geral, só é proposto uma cirurgia como essa tendo uma confirmação, né? Não seria só por uma suspeita.
tá? Então, assim, inclusive, na axila, o que é mais comum de ter problema não é a tireoide, mas sim a mama. E aí é interessante ter também investigação para isso, ultrassom de mama, para ver se não tem nenhum nódulo, nenhum cisto que poderia ser o culpado, tá? Ok. Vamos lá, aqui a Simone levantou a mão. Muito boa noite, Simone. Oi, boa noite, doutor. Tudo bem? Ô, doutor, por favor, quando se faz o exame de sangue anti-tireoglobulina, é antiperoxidane, é isso o nome? Agora eu não estou lembrando exato se é esse nome. E o PTH, se eles estão normais, ele indica assim que o nódulo é maligno, o benigno ou não interfere, sendo normal os exames? Esses exames anti-tireoglobulina e anti-TPO, eles são relacionados à Sim. parte de doença autoimune. Então, eles avaliam se a pessoa tem tireoidite de Hashimoto. Eles não têm relação nenhuma com malignidade do nódulo. E o PTH é o exame do paratormônio, é o hormônio da paratireoide. Então, ele também não tem relação nenhuma com maligno ou benigno. No pré-operatório da cirurgia da tireoide, é importante ter esses exames, eu sempre peço esses exames, porque os anti-TPO e anti-tireoglobulina, eles mostram se a pessoa tem ou não tireoidite. E quando o paciente tem tireoidite, a cirurgia é diferente, pode ter mais inflamação, pode ter mais fibrose e pode ter um risco maior, né, uma dificuldade maior. Já o PTH também é importante ser feito, porque alguns pacientes podem ter, né, é raro, mas no nosso dia a dia acaba se tornando comum, o paciente ter um adenoma de paratireoide. E aí, como a paratireoide fica por trás da tireoide, já que você já vai operar a tireoide, é interessante ver se a pessoa não tem também um problema da paratireoide, porque se tiver, já tira na mesma cirurgia. Então, o PTH, se ele estiver muito alto, indica que tem isso, indica que tem um problema da paratireoide, e aí compensa você fazer as duas cirurgias, né? A da tireoide e a da paratireoide, remover a paratireoide doente. Outro motivo, existem casos bem raros de pacientes que têm o hipoparatireoidismo idiopático. Então, a pessoa, antes de operar, já está com o PTH baixo. E aí, nesses casos, o risco de ter a complicação é ainda maior, de ter a queda do cálcio depois da cirurgia, porque se antes da cirurgia já estava baixo, depois com certeza vai baixar um bocado, né? Então, e se está tudo normal? O cálcio pode baixar? Pode baixar, né? Aí não tem, assim, se está tudo normal é ótimo, né? Indica que não tem nenhum problema prévio, mas mesmo assim pode baixar porque depende muito da anatomia do paciente, da técnica do cirurgião, do cuidado que ele tem com as paratireoides. Então, esses dias eu operei uma paciente, a paratireoide dela, uma delas a gente viu era muito pequena. E às vezes essa paratireoide é muito pequena, é muito delicado você manusear ela. Em alguns casos, a paratireoide ela pode ficar quase que por cima da tireoide. A gente tem que descer ela para não levar ela junto da tireoide. Então, só o fato de você mexer, isso já causa um sofrimento na glândula. E aí, esse sofrimento é o que traz o hipoparatireoidismo temporário. É o cálcio baixar nos primeiros dias, o PTH baixar, mas depois que passa um tempo, ela se recupera. Em alguns pacientes, pode ser definitivo, ela nunca mais volta a funcionar. Então, assim, realmente para saber se é o temporário ou definitivo, no final é o tempo. Quando ela volta em até 1 ano, era o temporário, se passou de 1 ano e não voltou, é porque é o definitivo. Mas esse definitivo, assim, à medida que a medicina evolui, vai chegar uma hora que a gente não vai ter mais esse problema, à medida que a gente vai ter o tratamento, né? Para o hormônio da tireoide, a gente pode tirar a tireoide e eu tenho o hormônio para substituir. A pessoa toma todo dia o Puran, a levotiroxina e consegue viver uma vida normal sem uma glândula tão importante. Já a paratireoide, nós ainda não temos esse hormônio de uma forma boa. É um hormônio que ou ele é injetável ou ele é nasal, ele é muito caro e precisa de uma dose alta, então a pessoa tem que tomar 2, 3 injeções por dia, então acaba que ainda não temos um PTH sintético bom para resolver esse problema. E aí, a consequência, né, o que a gente tira é evitar cirurgias desnecessárias da tireoide, é evitar fazer cirurgia total em todo mundo, se for possível tratar com parcial é melhor, porque aí você previne essa complicação do hipoparatireoidismo. Mas, em geral, sim, tem muitos casos que não tem o que fazer, tem que tirar mesmo, porque é um tratamento, né? Assim, a doença a gente não sabe muito bem a causa, mas a gente sabe tratar muito bem a maioria dos pacientes. Né? Então, não vale a pena deixar um problema lá crescendo, progredindo, que anos depois pode realmente atrapalhar bastante, né? Verdade. Obrigada, doutor. Certo? Não estou vendo mais nenhuma mão levantada. Vamos lá, quem está aqui participando, quer entrar, alguma dúvida?
ou algum comentário, quer conversar sobre alguma coisa? A Jusilene levantou aqui a mão. Boa noite, Jusiele. Boa noite. Eu queria primeiro lhe agradecer pela resposta, apesar de que o sedentarismo não inclui na minha rotina, graças a Deus. Mas eu queria saber com relação a essa situação da paratireoide, porque eu tenho um pouco mais de um ano que eu operei. Operei no ano passado, em dia 19 de maio. E eu passei um tempo que o médico pediu para eu parar de tomar o cálcio, que eu tomo cálcio com vitamina D. E aí o meu cálcio baixou muito, muito, que eu estava numa situação de fraqueza e de mal-estar tão grande que acho que eu corria risco até de quebrar um osso e caminhar. Aí ele mandou eu voltar a tomar a medicação. No entanto, tem vezes que, se eu passar um dia sem tomar o cálcio, o que eu acho estranho, no máximo 3 dias, eu volto a sentir dores nas juntas e nos ossos. Eu fico numa situação que eu não consigo caminhar direito, de tanta dor. E aí eu queria entender se poderia ter afetado a paratireoide na cirurgia total, e se sim, como já está com esse tanto de tempo, então eu teria que tomar o cálcio para o resto da vida, sendo que eu tenho 35 anos de idade. Tá, vamos lá, Juscelia, é assim, o hipoparatireoidismo, a gente pensa assim, em um preto e um branco, né, tem ou não tem, mas na verdade é uma escala de cinza, em que a gente tem diversos casos no meio. Então, no seu caso, talvez não seja um hipoparatireoidismo muito intenso, talvez você tenha, porque se você parar de tomar o cálcio, surgem sintomas, então isso, por definição, isso é hipoparatireoidismo. Mas o hipoparatireoidismo mesmo, de verdade, a gente vê pacientes que precisam tomar 6 comprimidos de cálcio, 8 comprimidos de cálcio, tomar calcitriol. Se não tomar a medicação, começa a ter tetania, começa a ter várias contrações, tem que parar na emergência tomando cálcio na veia. Então, o seu caso, pelo que você me fala, não me parece ser um caso assim, desses mais intensos. O cálcio, ele acaba sendo afetado, porque realmente talvez você tenha perdido a função, não completa, mas uma parte da função da paratireoide. E aí, quando se fala para a vida toda, é muito relativo. Você ainda é muito jovem e a medicina evolui muito rápido, né? Então, semana passada eu assisti uma palestra de um grupo de pesquisadores aqui do Ceará, né, da Universidade Federal, e eles estão desenvolvendo o transplante de paratireoide. Já foi realizado em vários outros locais, e aqui eles estão padronizando esse transplante de paratireoide para pacientes com hipoparatireoidismo após a cirurgia. Os outros cenários geralmente não era para esse tipo de paciente, era pacientes que tinham tratado o hiperpara e ficaram com o hipopara. Então, nessa pesquisa, eles desenvolveram um método em que tira paratireoides, não de doadores cadáveres, mas sim de pacientes que tinham hiperparatireoidismo. Então, era uma paratireoide que estava bem aumentada, bem doente, eles cortavam um pedacinho e implantavam no braço de quem tem o hipopara. Então, uma pequena cirurgia, com anestesia local, fazia um corte e colocava a glândula lá, e isso conseguiu reverter o hipoparatireoidismo, mas apenas em casos muito intensos, né? Que a pesquisa realmente, no começo, só quem se submete a um estudo assim é um paciente que está com a vida muito impactada. Então, quando você fala para a vida toda, não acho que vai ser para a vida toda. Daqui a pouco a gente vai ter uma forma bem simples de tratar o hipoparatireoidismo, né, com um transplante, mas que não é bem um transplante, né? É algo bem mais simples e bem menos invasivo do que uma nova cirurgia extensa com anestesia geral. Tá? Então, assim, em geral, a própria tireoide, ela participa do metabolismo do cálcio, não é só a paratireoide. Então, às vezes, só o fato de perder a tireoide em alguns pacientes pode deixar os níveis de cálcio mais baixos, e aí existe uma recomendação de tentar manter o cálcio acima de 9. Então, se o cálcio está abaixo de 9, é interessante, né, fazer uma suplementação, 1 comprimido por dia, 2 comprimidos por dia, tá? Mas vamos lá, pode falar, você levantou a mão. Sim, porque quando isso acontece comigo, eu percebi também outra coisa, que a região do meu pescoço, aonde foi, porque o corte que foi realizado para fazer a cirurgia foi muito grande, em um dos lados, porque tinha mais nódulos e tudo. Não cheguei a ter câncer, mas os nódulos eram muito grandes, estava até
descendo, né, para o tórax. E aí, nessa região que foi o corte maior, tendendo para o pescoço, para o ombro já, quando eu sinto essa deficiência de cálcio, ocorre que eu sinto o pescoço inchado. Isso é normal? É assim, não acho que seja, que tenha relação não, sabe, Juscelia? Às vezes, quando a gente começa a prestar muita atenção, né, a nossa cabeça, ela começa a somatizar, começa a trazer certas sensações e impressões que não são tão reais, é muito mais a nossa ansiedade ali agindo, porque a região do pescoço foi tirada a tireoide, no seu caso era benigno, provavelmente você tinha um bócio grande, a tireoide bem aumentada, mas depois que tira, os tecidos eles se encostam e não tem mais um motivo para o pescoço inchar. Apenas nas primeiras semanas que pode ter seroma, ainda pode ter um edema da própria cirurgia, mas meses depois, né, completando em mais de ano, no local já está tudo normal, né? Então não faria sentido ter um inchaço lá relacionado à cirurgia, e muito menos ainda relacionado ao cálcio. O cálcio baixo, ele não causa alteração no pescoço, né? Na maioria dos pacientes, o sintoma que ele causa é o formigamento, a sensação de dormência nos lábios, na ponta dos dedos, ele pode começar a causar uma certa sensação de mal-estar, uma ansiedade. Em alguns pacientes, essa sensação é tão forte que a pessoa acha que vai morrer, né? Pode ter a convulsão, pode ter laringoespasmo. Então, assim, o cálcio baixo, ele traz muito sintoma e quanto mais baixo, mais grave o paciente fica. Então, assim, no seu caso, talvez você tenha ficado apenas com um hipopara leve, que o que é que ajuda, né? No começo da pergunta, você começou a falar sobre o sedentarismo. A atividade física é uma das formas de prevenir com que o cálcio baixe, ajuda bastante, porque boa parte do cálcio, ele é consumido pelo músculo e pelo osso, então quando você se exercita, regula melhor o funcionamento, o metabolismo da produção de cálcio, da liberação de cálcio pelos ossos, então o exercício é um ponto importante. A vitamina D, ela não pode ficar baixa, a gente precisa ter níveis mais altos de vitamina D do que a média da população. A vitamina D tem relação direta com o sol, então a pessoa precisa fazer alguma atividade que se exponha ao sol, nem que seja pela manhã cedo, no final da tarde, não precisa ser todo dia, já que a vitamina D ela é estocada, mas ela é produzida pela própria pele, então precisa realmente ter esse contato com o sol, né? Atividade física, o sol, a alimentação também, existem diversos alimentos que são ricos em cálcio, então você pode ingerir na alimentação, principalmente os derivados do leite, mas também as verduras que são mais verde, um verde mais escuro, alface, couve, tudo isso ajuda a fazer o cálcio subir. Então, esses diversos métodos, eles têm como ajudar, mas, em geral, vendo nos exames laboratoriais, principalmente o PTH e o cálcio, a gente consegue dizer, né, se no seu caso realmente está com hipoparatireoidismo ou não. Que às vezes eu percebo alguns pacientes que são mais ansiosos, quando a gente fala, olha, se você sentir cãibra, formigamento, dormência, aí você está dizendo, o paciente já está sentindo, de tão nervoso que a pessoa é, ela já começa a imaginar os sintomas, já começa a sentir. Então, às vezes, a nossa mente ela é muito poderosa, né? Então, tem que sempre tomar cuidado com isso, saber diferenciar o que é realmente que está sentindo ou não, tá? Beleza, pessoal? A Vilma levantou aqui a mão. Boa noite, Vilma. Vilma, só ligar o microfone, tem um botãozinho aí embaixo. Boa noite, doutor. Pronto, boa noite. Está ouvindo? Estou sim. Eu gostaria de saber do senhor, tirar uma dúvida minha. Diga lá. Tem 5 meses que eu operei, fiz tireoidectomia total. A minha voz ainda não voltou 100% ainda. Assim, quando eu forço para gritar, assim, eu não consigo gritar como eu gritava. Assim, eu vejo que a minha voz não está 100%. Ela está, digamos assim, 90%. Isso é normal? O menino está nos 50%. Vamos lá. É assim, Vilma, na cirurgia da tireoide, a gente costuma falar do nervo principal, que é o nervo laringeu recorrente, né? E ele é o que realmente, quando ele é impactado, a pessoa piora muito da voz, a voz fica bem soprosa, sem potência, mas existe um outro nervo, que é um nervinho bem menor, e que ele não é levado em consideração por muitos cirurgiões. Às vezes o cirurgião faz com uma velocidade maior e pode acabar lesionando esse nervo, que é o ramo externo do nervo laringeu superior. Então, esse nervo, ele é responsável por um único músculo da laringe, que é o músculo cricotireoide, e ele é responsável pela tensão da prega vocal.
Então, é graças a esse músculo que a gente consegue aumentar o tom da voz e alterar o tom, justamente no grito é importante, quando a gente quer falar mais alto. Então, acaba que quando mexe com esse nervo e paralisa esse músculo, o paciente pode ter dificuldade em gritar, em cantar. Então, para algumas profissões, isso é algo bem impactante, principalmente quem trabalha muito com a voz, né? A voz, no geral, é boa, mas quando precisa de algo a mais, quando precisa forçar um pouco mais, acaba tendo dificuldade, né? Talvez, no seu caso, seja esse o problema. É esse mesmo. E aí, qual é o problema? Na laringoscopia, a gente não consegue pegar, né, essa alteração, não aparece alteração na laringoscopia, é muito mais algo subjetivo que a gente consegue investigar. Mas os fonoaudiólogos, hoje em dia, eles têm diversas formas de avaliar isso e de melhorar isso, com exercícios para a voz. A fono da minha equipe, por exemplo, ela tem tipo um aplicativo que ela escuta a voz do paciente, consegue fazer vários cálculos e consegue diagnosticar que o paciente tem uma possível lesão do ramo externo do nervo laringeu superior e consegue passar exercícios para melhorar isso, para reabilitar isso, né? É algo que é provavelmente relacionado à cirurgia. Em geral, quando é transitório, é nos primeiros meses que melhora, mas se não melhorou ainda, né, é algo que com a fono talvez tenha algum benefício, tá? Esse nervinho, ele fica muito próximo do pedículo superior da tireoide, e aí o risco de lesionar esse nervo, ele é maior quando a tireoide é maior, porque ela acaba ficando muito próximo do nervo. À medida que o bócio cresce, ele acaba aumentando o risco de lesão desse nervo, tá? Então, o senhor me aconselharia a procurar um fonoaudiólogo, né? Isso, procurar um fonoaudiólogo. E aí, assim, existem profissionais de todo tipo, né? Então, eu recomendo que procure um que tenha uma experiência em cabeça e pescoço, porque muitos fonoaudiólogos não têm experiência e aí ela vai passar um exercício bem básico que não é específico para o que você tem, né? Então, realmente tem que procurar um que seja da área, que não são todos, assim, a maioria, na verdade, não pega muitos dos nossos pacientes. Entendi. Porque eu percebo que, assim, desde que eu fiz a cirurgia, houve uma melhora na minha voz, porém ela não voltou totalmente ao normal. Então, deve ser relacionado a isso aí que o senhor falou, né? Deve Mesmo ser. pelo tempo de cirurgia que eu tenho, 5 meses, posso procurar um fonoaudiólogo? Deve, é assim, se tem uma queixa na voz, né, deve procurar, né? Essa eu não sei como foi a sua cirurgia, né? E talvez a laringoscopia seja útil para confirmar que não tem paralisia de prega vocal. Pelo que eu escuto da sua voz, não me parece ser uma voz de paralisia de prega vocal, né? Pela queixa, provavelmente é do ramo externo do nervo superior, tá? Então, assim, a minha orientação seria o principal realmente procurar um fonoaudiólogo, tá? Porque quando eu fiz a cirurgia, na consulta de retorno, o doutor fez, o meu médico, o cirurgião, ele fez a laringoscopia, ele examinou e ele olhou assim, igual o senhor está falando, né? Pelo que ele olhou, não tinha nada assim de anormal. Então, e desde que eu fiz a cirurgia, houve uma certa melhora da voz, porém não retornou os 100%. Então, eu devo procurar o fonoaudiólogo mesmo, né? Isso, deve ser desse outro nervinho. Então, Certo? certo. Ok, Então, Vivi? tá, doutor, muito obrigada aí pela informação do senhor. Eu gosto muito dos seus conteúdos, tá bom? Obrigado. Eu só gostaria que o senhor, assim, nos seus conteúdos mais para frente, o senhor desse uma explicação melhor, uma ênfase também sobre carcinoma medular, que é o meu caso. Ótimo, tá anotado, viu? Eu vou falar sobre Tá esses certo? dois temas, sobre o nervo, que foi o do seu caso, né? E sobre carcinoma medular, viu? Tá certo. Tá na Muito minha lista. obrigada aí. Vamos lá, pessoal. Tem duas mãos levantadas aqui, vão ser as últimas, tá? Da Simone e depois da Jussiele, certo? Depois dessa a gente encerra por hoje. Vamos lá, Simone. Oi, doutor. Nossa, tanta dúvida. Doutor, eu conversando com uma vizinha da minha mãe na segunda-feira, ela falou que ela fez a cirurgia e na hora da cirurgia o cirurgião testou a voz dela. Tem isso? Agora que Existe me veio a cabeça. Existe um equipamento chamado monitor de nervo que a gente consegue monitorar o funcionamento do nervo da voz durante a cirurgia e ao final da cirurgia. Então, hoje em dia, a forma que a gente testa é essa, né? É através desse equipamento.
Mas na história da cirurgia, em um período muito remoto, 100 anos atrás, quando ainda estavam iniciando as cirurgias nessa técnica mais moderna, existe um relato que eu não sei se é lenda ou se é verdade, mas existia uma cantora de ópera muito famosa em que ela precisou passar pela cirurgia da tireoide, porque a tireoide estava muito grande, e para que não tivesse a lesão do nervo, a cirurgia foi feita com anestesia local, e durante a cirurgia ela ia cantando para ouvir a voz, para confirmar que estava tudo bem. E o que se conta desse relato, que parece mais uma lenda, é que o cirurgião cortou justamente esse nervo que eu acabei de comentar, o ramo externo do nervo laringeu superior, e na mesma hora a voz piorou. E aí foi daí que viram que esse nervo era o que impactava isso. Então, assim, eu não sei se é lenda, me parece muito mais uma lenda, né? Mas quando você testou a voz, nessa cirurgia, nessa história, foi testada a voz de uma forma diferente, foi testado de fato, né? Foi ouvindo a voz do paciente. Mas quando a gente testa hoje em dia, na verdade, a gente testa com um monitor de nervo, usa o probe, que é onde você encosta, ele dá o estímulo, então se encostou no nervo, o nervo vai disparar e vai contrair a prega vocal. A gente consegue, na hora da cirurgia, testar e avaliar se está funcionando. Em geral, o monitor de nervo, para as cirurgias mais simples, ele não tem tanto uso, não tem tanta serventia. Mas nos casos de bócio muito volumoso, então a tireoide muito grande, acima de 6 centímetros, bócio mergulhante, nos casos de câncer agressivo, que já tem vários linfonodos acometidos que vai precisar esvaziar, nos casos em que já tem um nervo paralisado e você só tem um nervo funcionante, nos casos de reoperações, todos esses casos são casos em que é importante ter esse equipamento, a monitorização intraoperatória do nervo da voz. Para os outros pacientes, que principalmente quando é uma primeira cirurgia, numa tireoide pequena, não muito grande, em geral não precisa disso não. Ele só agrega um custo, mas sem ter tanto benefício. Aí, claro, se a profissão da pessoa é a voz, aí vale a pena você ter, né, essa segurança a mais, tá? Obrigada, doutor. Vamos lá, Jussiele, que levantou a mão também mais uma vez. Com relação à voz, então é possível que esse nervo cause alteração na voz, porque assim, eu não tive, assim como a senhora ali, eu não tive alteração na minha voz, salvo se eu falar por mais de 20 minutos de forma ininterrupta. Detalhe, eu sou professora e tenho uma qualificação mês que vem. E eu fui tentar fazer uma prévia esses dias, falando meia hora. E eu não consegui falar as meia hora seguida, e o povo reclamou, porque eu ficava tipo como se estivesse com a garganta seca, a voz sumia e voltava, e ficava aquela rouquidão. Eles disseram assim, nossa, tu tem que controlar o teu tom de voz, tu tem que parar com esses engasgos. Eu disse, não é culpa minha. Antigamente eu passava mais de horas falando e eu não tinha problema nenhum. Hoje em dia, depois que eu operei, se eu passo alguns minutos falando, eu começo a ter esses problemas. Até como eu tenho mais tempo de cirurgia, ainda seria aconselhável fazer tratamento com fonoaudiólogo ou não tem jeito? Como é que seria? É assim, só pela própria profissão, Jussiele, você tem indicação, né? Porque é o seu instrumento de trabalho, a sua voz. Então, os fonoaudiólogos, eles nos ensinam vários testes de como falar melhor por mais tempo, como fazer um aquecimento para proteger a laringe, né? Então, no seu caso, né, existem 2 motivos que possam justificar isso, né? 3, né? Existe a profissão, porque o uso contínuo da voz, principalmente forçando, usando muito mais do que estaria habilitado, né? Esse uso em excesso pode trazer nódulos vocais, pode trazer fendas, né? O outro motivo poderia ser a cirurgia, mas em geral, depois de tanto tempo, ela não impacta tanto, é mais comum ali nos primeiros meses, né? E o outro motivo é o nervosismo, né? A ansiedade relacionada a essa qualificação talvez os tenha impactado. E assim, a voz, ela é diretamente afetada por qualquer problema, né? Qualquer situação, ela pode travar e não funcionar muito bem, né? Então, de qualquer forma, é importante a laringoscopia para confirmar que da cirurgia não tem nenhuma paralisia de prego vocal e confirmar também que você não tem nenhum nódulo vocal, não tem nenhuma fenda, que às vezes pode surgir com a profissão. Em geral, quando tem concurso, assim, quando tem alguma nova vaga para professores, costumam solicitar justamente esse exame de laringoscopia para ter certeza que está tudo bonitinho com a laringe, né? Sim, um quarto motivo que eu até esqueci é o refluxo, né? O refluxo é um problema de saúde muito comum,
que ele pode também alterar a voz, né? O refluxo, ele causa o que a gente chama de laringite posterior. Então, a acidez sobe pelo esôfago e acaba caindo na glote, na parte mais de trás da prega vocal. Isso causa uma irritação, um edema, fica inchado e a voz fica diferente, a pessoa fica com a tosse seca. Então, também seria um outro motivo para alterar a voz, que, assim, como são 4 motivos aí que você tem que buscar, né? Talvez não tenha... Esse último faz mais sentido. Eu queria lhe perguntar só, o senhor faz consulta, assim, que não seja para quem vai operar? Tipo, acompanhar como se fosse eu sei que o senhor não é endocrinologista, mas acompanhar um paciente, porque a gente necessita de um acompanhamento para o resto da vida. Eu faço sim, né? A parte endócrina da tireoide, né, faz parte da minha especialidade, né? Eu tanto trato hipotireoidismo, hipertireoidismo, trato pacientes após a cirurgia, né? Então, assim, eu faço consulta online para isso também. Hoje eu atendi uma paciente, que é a Simone. A Simone veio para consulta comigo há alguns anos atrás, após a cirurgia. O caso dela era um câncer de tireoide, que acompanhava, mas estava cheio de sintoma, os hormônios todos desajustados, a tireoglobulina lá em cima, o cálcio lá embaixo. Então, a gente vai fazendo pequenos ajustes. No caso dela, tinha indicação da iodoterapia, ninguém tinha indicado, tinha indicação de tomar mais cálcio para ficar sem o sintoma, ninguém aumentava a dose do cálcio. O TSH descompensado, só porque ficavam mudando toda a dose, toda a consulta, e o paciente vai ficando angustiado, achando que o tratamento está sendo feito de uma forma ineficaz, quando, na verdade, você não precisa mexer tanto na dose, é só ir aumentando aos poucos até achar uma dose certa. Então, assim, eu faço, sim, na consulta online. A sensação que eu tenho é que, apesar de não ser presencial, você consegue ajudar até mais do que na consulta física, porque a pessoa não precisou nem sair de casa, né? Então, para alguns pacientes é bem mais eficaz do que os médicos presenciais que ele tem ali ao seu dispor, né? Então, eu trato, sim, esse tipo de problema, viu, Célio? Obrigada, porque eu estou precisando, porque eu estou quase desistindo dos endócrinos mesmo, porque eu chego para eles e falo. Aí eles só falam assim para mim, não era para você estar sentindo isso, não. Aí eu olho para a cara dele, eu fico, sim, e fica por isso mesmo. Aí não passa exame, não passa medicação correta. Eu suspeito que a minha medicação não está adequada para mim, porque desde a época que eu operei até hoje, eu melhorei com relação a respirar, que eu consigo respirar, consigo dormir de barriga para cima. No entanto, o restante só desceu ladeira abaixo. É um mal-estar, um desconforto no corpo, uma fraqueza que não é normal. Como eu disse, eu faço musculação. Não é nem de dizer assim, é porque é sedentária. Não, eu faço musculação e pedalo. Sedentarismo não se encaixa na minha vida, graças a Deus. Mas, mesmo assim, eu tenho muita fraqueza, como se os nutrientes que eu procuro me alimentar da forma mais saudável possível, mas mesmo assim esses nutrientes não são como se eles não fossem absorvidos por completo no meu organismo, e aí eu sentisse deficiência de vitaminas no corpo. Eu acho que isso não é normal. Aí já foge aqui do objetivo das dúvidas, né? Realmente tem que ser uma consulta. Não, sim, é numa consulta. Mas assim, o que por eu isso que eu posso perguntei dizer, para o senhor assim. sobre os endócrinos, né? Hoje em dia eu vejo 2 tipos perigosos de endócrinos, né? O endócrino desinteressado, que o paciente chega com problema de tireoide, ele só quer tratar emagrecimento, e o outro endócrino é o falso endócrino, que não é endocrinologista de verdade, é um clínico geral que colocou lá endocrinologia porque fez algum curso e se acha do direito como se soubesse tratar endocrinologia. Então, esses 2 tipos são extremamente preocupantes e, infelizmente, são os que o paciente está tendo acesso. O endocrinologista que não trata a doença da tireoide, fala que o câncer de tireoide é bonzinho, que não mata, que não pede punção, que não encaminha o paciente para o cirurgião, a tireoide enorme. Eles, não, é só estético, você só precisa tirar isso daí para estética. E aí, assim, é perigoso, né? E acaba que eu percebo que muitos deles não estão mais sabendo tratar a tireoide como deveriam, né? A endocrinologia é uma especialidade muito ampla, e eles estão indo muito para o que tem uma demanda maior, que acaba, inclusive, trazendo mais retorno financeiro, que é a parte de obesidade, emagrecimento e diabetes. Então, em tireoide, para eles, são poucos os que se interessam, e, infelizmente,
não se interessar acaba levando também a não estudar, não se atualizar e não dar nem muita atenção ao paciente. Então, cabe essa ressalva realmente, tem que sempre procurar um profissional melhor, né, que entenda, que seja especialista no assunto. Tá, pessoal? Então, já passou da hora, né, de meia hora, já está quase 40 minutos, foi muito boa, eu gosto muito de conversar com vocês, porque, assim, eu preciso sempre estar gravando novos vídeos, e conversar com vocês me dá muitas ideias, né, de o que tem incomodado o paciente, e isso acaba me ajudando a produzir sempre mais conteúdo, tá? Então, na próxima quarta a gente se encontra de novo, tá? Esse mesmo modelo aqui, eu acho que tem funcionado, né? Eu acho que tem sido muito bacana. Boa noite, Genivaldo. Hoje não comentou, mas está aí participando do começo ao fim, né? Então, é isso aí. Até a Boa próxima, noite. pessoal. Boa noite. Boa noite, pessoal. Na próxima eu faço a Boa pergunta. Tá? noite, muito obrigada. Tchau, Boa noite. tchau. Obrigada, doutor. Boa noite, obrigada. Ó, deixa eu lhe falar uma coisa só. Só amanhã, tá bom? Nós vamos dormir agora, tá bom? Pega uma caixinha pra você dormir. Pega aí depois você dormir. Não vai pegar mais nada. Toma um rinoceronte, toma um rinoceronte. Isso, guarda. Você quer dormir com ele? E agora, vai fechar. Você não vai brincar. Tá bom, Sua não capa de comida. já tá tudo caminho. Eu quero guardar no bolso. O quê? Você quer guardar o quê? Quer guardar o quê? Você não tem, deixa eu ver. Não tem bolsa não. Guardar só no bolso. Você não tem bolsa. Põe aqui. No bolso. Tá, põe. Não tem, você não tem bolsa. Não, Põe aqui, ó. no bolso. Põe aqui. Eu não quero. Eu estou usando mais. Você já tem. Não, eu estou sozinha. Não, eu só quero. Eu só quero girafa. Girafa. Tá bom, deixa eu
Eu sei. Imagina, Eu só fazer xixi. você quer fazer xixi? Quer fazer xixi? Aí quando vier, vai direto pra sua cama, tá bom? Isso. Aqui, aí, põe na caminho. Quando vier, vai direto pra cama.
Que vai da cor daquele? Mamãe. Não, tá aqui, ó. Não, mamãe. Não, não. Deita, Davi. Não, você não vai ficar comigo. Deita. Então deita no pai. Deita no papai.